vamos preparar os nossos pensamentos para a oração, lendo do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, versículo 9 e seguintes. Disse também a seguinte parábola a respeito de alguns convencidos de serem justos e desprezando os demais. 2 homens subiram no templo para orar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, fazia esta oração: Ó Deus, agradeço-te por não ser como o resto dos homens que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de tudo quanto ganho. O cobrador de impostos, mantendo-se à distância, não queria nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, este voltou justificado para sua casa, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, pedimos que a tua misericordiosa presença possa estar entre nós, Senhor, nesta noite, que nos unimos em pensamento e em sentimento, e nesta rede maravilhosa de poderes ainda pouco conhecidos de todos nós, que esta rede que se forma possa vibrar energia, amor, perdão, compaixão para todos aqueles que necessitam, Senhor, e que estão com os nomes gravados em nossos corações. Que para esses que estão em sofrimento, na terra ou na espiritualidade, possam ser enviados neste momento estas vibrações que pululam de nossos corações e de nossos sentimentos. Te agradecemos e pedimos a tua proteção para a compreensão do texto de Emmanuel, com base no texto de São Lucas que acabamos de ler. Assim seja. Essa parábola de Jesus, ela é uma parábola daquelas chamadas eternas. Ela não se constrange à época nenhuma da humanidade, porque a vaidade, a insuflação do ego, o orgulho, o que Freud chamou de narcisismo, está uma doença que gradativamente está assolando a todos nós. Nós vivemos uma época em que as pessoas se apresentam e gostam de se apresentar e de se expor, e essa superexposição faz com que as pessoas fiquem mais inchadas em seu eu, em seu ego, se valorizem mais. É muito comum nós ouvirmos
vou falar duas frases que são muito comuns nos dias de hoje. Eu tenho que me amar para poder amar o outro. Na Bíblia mesmo diz amar o próximo como a si mesmo. Então a gente tem que se amar. Se eu não amar a mim, como que eu vou amar o próximo? Então essa distorção do entendimento da lei de amor, que é nós amarmos na medida que nós nos amamos, porque o amor a si mesmo é um processo natural. Ninguém precisa procurar se amar. Agora eu vou me amar. Isso é uma distorção. Ninguém vai tentar se amar. Agora eu vou gostar mais de mim. Isso são frases assim que caem num vazio tanto semântico quanto doutrinário, porque o amor a si mesmo, ele é constitucional. A nossa criação por Deus, a nossa criação, ela obedeceu a um modelo. Deus, ele é o eu sou do universo. E a criação, a imagem e semelhança, foi de pequenos eu sou. Então a nossa individuação, ou seja, a nossa criação como seres individuais, foi uma explosão do amor de Deus. E a nossa percepção distorcida, egocêntrica ou de egolatria, ela se formou com a nossa separação de Deus. Quando nós quisemos ser separados, sermos mais, termos valor próprio e usarmos essas artimanhas que hoje se usam através de jogos de palavras. Eu vou amar a mim mesmo, agora chegou a minha vez de eu gostar de mim. Essas pequenas futilidades, né? Chamada psicologia de almanaque, que não é psicologia, psicologia é uma ciência, né? Uma ciência que está filha da filosofia, né? E que alcançou assim, uma importância muito grande, especialmente nos dias de hoje, com tantas pessoas com sofrimento psíquico, tantas pessoas com ansiedade, precisam dos psicólogos para poder desabafar seus corações e tirar as mágoas do seu coração, né? Verbalizando, né? Tentando transformar em palavras aquele sofrimento para que ele possa ser elaborado, né? Psicologicamente, a pessoa se libertar. Então a psicologia, ela tem um enorme valor, mas essa psicologia barata de procurar se amar, eu quero me amar, agora vou pensar em mim, isso é uma infantilidade, uma ingenuidade. E é assim que nós vemos nascer esse arroubo de narcisismo e de vaidade que nós vemos nos dias de hoje e cá entre nós espíritas, está muito mais comum, porque com essa avalanche de palestras pela internet, né? Tem pessoas que ouvem palestras o dia inteiro. Eu conversei com uma vez assim: olha,
mas eu estou assim muito melhorado nesse período de pandemia, porque eu ouço palestras desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu passo o dia escutando palestras, sem repetir. E isso a utilidade disso espiritual é pouca, porque nós não estamos aqui para nos empanturrar de palavras. Nós estamos aqui para buscar um entendimento que seja transformador, que seja libertador. Um deles, o que Emmanuel chama aqui no livro Mãos Unidas de chave bendita, nós vamos procurar entender que metáfora foi essa, que simbolismo foi esse que Emmanuel usou de chave. E não é apenas uma chave, é uma chave que é bendita. É uma chave que é abençoada. E que chave é essa? É a chave da primeira beatitude, da primeira bem-aventurança, do primeiro mandamento da felicidade. Nós sabemos que os mandamentos, eles vão evoluindo, que os mandamentos da primeira revelação são mandamentos da ética, e os mandamentos da segunda revelação são os mandamentos do amor. E os mandamentos da terceira revelação são simplesmente, apenas aqueles que despertam a nossa consciência racional para compreender os mandamentos da segunda e mais importante revelação, que é a revelação de Jesus Cristo. Então, aqueles que pensam que a primeira revelação, a segunda e a terceira é maior que a segunda, que é maior que a primeira. Não. A segunda revelação, a chamada segunda revelação, é a presença de Jesus Cristo no mundo. Esse é o ápice das revelações. A terceira, que é a da racionalidade, que é o que Jesus prometeu, um outro consolador que viesse explicar, como um professor explica, as verdades que estão na segunda revelação, que é aquela precípua, fundamental, essencial, imutável, pétrea, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que em sua primeira bem-aventurança diz: bem-aventurados os humildes de espírito. É o que Emmanuel diz aqui. Efetivamente, diz ele, muitos são os problemas que nos assediam a existência. Todo mundo sabe. Agora, então, as pessoas estão sobrecarregadas de problemas, até por falta de condições de trabalhar, de poder obter os recursos financeiros, né, para sua família, alimentação e outras situações mais. Dificuldades que não se esperam, tribulações que nos espancam mentalmente de imprevisto, ou seja, uma tribulação que vem de chofre e dá a pessoa por estômago, aquele espanto. Sofrimentos que se instalam conosco sem que lhes possamos calcular a duração. A pandemia mesmo, quem pode dizer quando que vai terminar? Vai acabar no final de 2021. Quem pode afirmar? Se não vem uma terceira onda ou uma quarta onda.
de vírus mutantes, uma grande parte deles evitáveis, não fosse a irresponsabilidade de governos negacionistas que querem ignorar a presença de uma calamidade pública, de uma questão de saúde pública que exige presença de um governo central que se preocupa com todos, que quer o bem de todos. Desajustes que valem por dolorosos constrangimentos, humilhações. Isso é muito interessante, as situações que nos levam às humilhações, quando nós estamos falando da humildade. Alguém já disse que humilhação é uma técnica cognitiva comportamental que a espiritualidade encontra para nos fazer exercitar a humildade. A princípio, inconscientemente e involuntariamente. Mas, por causa do alento que a humildade traz, e alguém sabe qual é o alento da humildade? É a percepção do reino de Deus. A percepção do reino de Deus dentro de nós. Então, quem se sente humilhado, quem é humilhado, quem sofre humilhação na vida, vai gradativamente percebendo e sentindo o reino de Deus dentro de si. É a bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essa bem-aventurança, essa herança, ela é atual. É uma herança atual. Ninguém será herdeiro. Cada um é herdeiro. Por exemplo, um pai é possuidor de alguns bens. Os seus filhos não podem dizer: nós vamos ser herdeiros desses bens de papai. Eles não podem dizer isso. Eles têm que dizer assim: nós somos herdeiros. Então, a percepção da humildade, quando nós aceitamos as coisas que vêm a nós, sem rebeldia, sem queixa, e relevamos ofensas, mágoas, humilhações, ficamos condescendentes com todas essas coisas, nós começamos a ter percepções do reino e consciência da herança. Porque aquilo, no fundo, tudo existe a lei das compensações. Então, quem é humilhado tem alguma compensação. É interna. Interna. Se aspiras a obter a solução adequada às provas, que te firam, não te guies pela rota do desespero. Então, Emmanuel aqui está orientando, dentro de uma esfera psicológica, nós vamos ter que nos orientar. E existem duas rotas: uma rota do desespero, que é a pessoa entrar naquela fase de lamentação, de lamúria,
de achar que tudo está errado, que nada vai dar certo. Então esse processo assim de desgaste, ele pode acontecer muito naturalmente. Mas se nós orientarmos, né, que diz aqui, se guiar, se orientar por uma rota diferente, nós vamos poder conseguir atingir essa possível percepção de herança. Tens contigo, cada um tem. Então nós temos porque nós somos espírito. Nós somos espírito. É claro que eu nesse momento, eu me identifico com minha estrutura física, mas o eu do eu sou, o pequeno eu sou, filho do eu sou, do verdadeiro eu sou, esse espírito, ele tem nele, pela própria natureza espiritual, uma chave, uma senha, um caminho. Todos nós temos na nossa estrutura psicológica, espiritual, nós temos um caminho. Todo mundo tem. Nós só não sabemos, né? Tem gente que tem, por exemplo, um aparelho como um celular, fala assim, eu não consigo fazer tal coisa. Não, mas esse celular aí faz, mas eu não consigo fazer. Não, vem cá que eu vou te ensinar. A pessoa ensina como que consegue e a pessoa passa a utilizar uma ferramenta que a tecnologia dá e que ela não sabia usar. Nossa, você tem esse celular aí, você não faz isso. Faço não, eu só pego o telefone, desligo e acabou. Então, nós temos em nossa estrutura biopsíquica ferramentas que nós não utilizamos. A oração é uma delas. E a noção de que nós temos uma senha, um caminho, uma passagem. Nós também não utilizamos isso. Então, não te, pelo amor de Deus, tu tens contigo uma chave bendita, a chave da humildade, cunhada no metal puro da paciência. Aí entra uma questão. Para que nós consigamos utilizar essa senha, nós vamos precisar trazer para dentro de nós um pouco de paz. Tá? Paciência é paz. Paciência é consciência de paz. A etimologia da palavra é essa. Paciência é consciência de paz. Quem quiser exercitar um pouco essa consciência de paz, pode, né? Basta sentar, ficar tranquilo, se puder colocar uma música calma, respirar profundamente e lentamente, inalar o Espírito de Deus, porque Deus soprou as narinas de Adão quando ele era simplesmente barro, e o seu bafejo transmitiu-lhe a vida. Então é esse hálito de Deus que nós podemos inalar.
nessa respiração lenta. Quantas pessoas em momentos de muita tristeza, de muitos problemas, de conflitos gravíssimos, já tiveram inspirações naquele momento em que elas param. Não vou tomar decisão nenhuma agora. Não vou agir precipitadamente por impulso. Pelo impulso que é movido pela raiva, pelo ímpeto, que todos nós erramos. Né? Pelo impulso, todos nós erramos. Né? Quando nós não temos alguém do nosso lado que fala assim, não faça isso agora. Não vaja agora, não vá lá agora, não responda agora. Quando nós não temos alguém que dê esse conselho ou essa ordem, não, agora não. Agora você sossega aí. Deixa o tempo fazer o processo de dissolução natural daquelas energias em borbulho que estão dentro de você. Então, se a pessoa não tiver o que fazer e quiser fazer o exercício, é o Espírito de Deus entrando, o Espírito de Deus sendo assimilado e as memórias saindo. Memórias, ressentimentos, mágoas, traumas, arrependimentos, remorsos, que precisam ser lentamente dissolvidos. Então nós temos dentro de nós uma chave bendita. E para essa chave funcionar, precisa ela ser cunhada no metal puro da paciência. Então esse exercício que eu estou falando é o exercício da paz interior, da paciência. Paciência é paz. Perante qualquer tropeço da estrada, usa semelhante talento. Talento é alguma coisa que nos é dado. E o espírito, quer dizer, o eu, o princípio inteligente da criação, cada um de nós é um princípio inteligente, uma unidade de princípio inteligente da criação de Deus. Todas essas unidades são dotadas de um talento. E alcançarás para logo a equação de harmonia e segurança a que pretende chegar. Então, buscando esse talento, né, que vem com essa paz interior, nós vamos chegar a algum lugar. Nada perderás, deixando fale alguém com mais autoridade do que aquela que porventura disponhas. Nós não vamos perder nada se a gente deixar alguém falar. Fala. Tem gente que quer falar. Então a gente fica quieto. Eu já experimentei isso algumas vezes, né? Foram situações assim que eu fui beneficiado por uma força superior que não era minha, e eu consegui ficar quieto na atitude de um observador e ver a pessoa falar. A gente não perde nada nisso. E eu vou afirmar, alguns aqui já devem ter passado por isso. É tão interessante essa possibilidade
de deixar as pessoas falarem. E a gente fica olhando. Quem puder olhar no olho da pessoa que fala, quem puder olhar, não abaixar a cabeça, não. Não, olhar no olho. Olho no olho. Ficar olhando assim, a pessoa raivosa, vociferando, e nós olhando no olho. Porque isso ajuda a pessoa também. Muitas pessoas param. A experiência mostra que muitas pessoas param, a sua raiva acaba quando nós olhamos no olho. A não ser os que estão tomados, por uma fúria indomável, alimentada por espíritos perversos, aí vai ser difícil. Nunca te diminuirás, nunca será tão humilhante para nós por desistir de uma contenda desnecessária. Eu vou lá falar. Vai não. Eu vou lá. Vamos lá, tirar isso a limpo. Não vale a pena. Não vale a pena. Porque Fernando Pessoa disse que tudo vale a pena se a alma não é pequena. Mas quando nós vamos entrar numa dessa, quer dizer que a nossa alma é pequena. Porque nós estamos apequenando a nossa condição espiritual, estamos inflando o nosso ego, estamos desistindo de usar a chave, estamos desistindo de usar o material em que a chave é cunhada, que é a paciência. Então, em coisa alguma te prejudicarás. A gente nunca se prejudica abraçando o silêncio dos conceitos deprimentes que te sejam desfechados. Isso também é muito interessante, muito interessante. A pessoa ouvir barbaridades sobre si. Acho que todos aqui já ouviram, pessoas raivosas falarem grandes barbaridades sobre nós. É muito interessante nós escutarmos. E é mais interessante ainda nós concordarmos. O senhor tem toda a razão. O senhor, a senhora tem toda a razão. Eu sou realmente tudo isso que a senhora está falando. O que não me impede de, mesmo sendo um abortivo, trabalhar pela glória do reino de Deus. Porque Paulo também se dizia um abortivo, que nem merecia estar ali, mas que, pela glória do nome de Jesus Cristo, ele ia continuar trabalhando pela instalação do reino de Deus. Por honra e glória do nome de Jesus. Então, não é nada demais nós aceitarmos todas as ofensas, todas as mais injustas, e cá entre nós, se alguém nos ofender, nos usar de palavras muito duras, muito humilhantes, muito cruéis, se aquilo nos machucar o interior, nós temos uma ferida. Essa ferida está lá no nosso passado, mas nós temos. Então não nos incomodemos com isso. Quando nós nos impomos algum processo assim de autorreflexão e de restauração do nosso caráter, nós vamos saber absorver muito bem
muito bem essas agressões, essas ofensas todas. Porque elas virão ao encontro daquilo que intuitivamente, lá no mais profundo do nosso ser, nós sabemos que nós temos. Quando nós falamos assim, o que me chamou de orgulhoso? Logo eu que sou tão humilde. Quando nós, se alguém usar dessa forma de reação, é uma forma tão pueril, porque é uma forma de orgulho. Assim, realmente o Senhor está certo. Eu realmente sou um poço de orgulho. Aí, não é que ele está sendo humilde, ele está reconhecendo que aquilo ali é uma ferida. É uma ferida, o orgulho dele é uma ferida. É uma ferida que vai ter que ser tratada. E quem sabe, quiçá, aquela humilhação não está sendo um tratamento daquele orgulho ancestral que mora ainda dentro de nós. Ancestral é antigo. Então, o orgulho que vem tombando nas nossas vidas e que hoje ele pode estar escondido numa área oculta da nossa mente chamada inconsciente. Esse orgulho pode estar lá. Ele eclode às vezes quando nós temos arroubos, né? É o orgulho que faz a gente ter aquele arroubo, aquele ímpeto, aquela impulsividade, a verborragia, né? A autoindulgência, né? A gente se defender muito. É o orgulho. Ele é uma sementinha que ainda não foi eliminada, né? É um joiozinho que ainda não foi eliminado. Depois eu respondo alguns comentários. Estou vendo que tem pessoas comentando. Eu não consigo comentar agora, mas depois eu prometo que vou. As pessoas podem voltar. Eu vou tentar responder se alguém deixar algum questionamento, né, alguma observação interessante. Eu vou tentar responder dentro do espírito da parábola que Jesus falou e dentro do espírito do que Emmanuel fala nessa mensagem de número 17 do livro Mãos Unidas, recebido por Chico Xavier. O nome da mensagem é A Chave Bendita, que é da humildade. E não sofrerás prejuízo em te calando nessa ou naquela questão que diga respeito exclusivamente às tuas conveniências e interesses pessoais, né? Nós não vamos ter prejuízo nenhum se nós quando isso for gerar um conflito. Isso aí é hora de conflito. Não quer dizer que nós não temos que argumentar. Podemos argumentar a justiça, queremos buscarmos a justiça, o que é justo, o que é certo. Mas se for hora de contenda, hora de vibrações, nós não podemos emitir as vibrações, não. Deixa aquela vibração passar. Grandes lucros no campo íntimo. Então, vamos falar assim de como se fosse uma conta corrente. Grandes lucros no campo íntimo te advirão da serenidade e da complacência com que aceites desprestígio ou preterição. Quer dizer, se nós formos desprestigiados ou preteridos, desprestigiados sermos considerados, isso aqui que Flávio fez não serve para nada. Não tem valor nenhum. Tá bom? Obrigado. E preterido
é o contrário de preferido. Nós somos, então, eliminados de uma coisa. Eu queria participar desse trabalho. Não, você não pode não. Sai, por favor. Eu vim aqui para contribuir. Você não. Pode ir embora. Então, grandes lucros no campo íntimo, entendeu? A pessoa se torna herdeiro. O herdeiro é. O herdeiro não vai ser. O herdeiro é. Essa que é a percepção. O Sermão da Montanha não é promessa para o futuro, é promessa para o presente. É promessa do presente. Se alguém quiser, estou aqui fazendo um chamado, que no domingo, no segundo domingo do mês de abril, que foi no dia 11, nós começamos um trabalho sobre apresentar a cada palestra uma bem-aventurança. Então, no dia 11 de abril, nós vimos bem-aventurados os pobres de espírito. No dia 25 de abril, que foi domingo passado, nós vimos bem-aventurados os que choram. E esse domingo, dia 2 de maio, depois de amanhã, nós vamos ver bem-aventurados os mansos, os brandos e pacíficos. Pacíficos. Né? Então, quem quiser acompanhar, elas estão no YouTube, poder fazer uma sequência. Né? Isso é um projeto que eu tenho há muito tempo de fazer, um pequeno livrinho que são os mandamentos da felicidade, porque beatitude é felicidade. Né? E essas beatitudes, elas são para hoje, elas não são para amanhã. Se você fizer isso, você vai ganhar isso. Não é isso, Sermão da Montanha. É tudo atual. Porque o choro já traz em si mesmo a consolação. Né? A humildade já traz em si mesmo a presença, a percepção do reino de Deus dentro de nós. Né? Então, encerrando aqui, não vamos poder comentar tudo, mas eu vou ler pelo menos. Jamais te arrependerás de abençoar ao invés de reclamar, ainda mesmo em ocorrências que te amarguem as horas. Então, quem sofrer uma injustiça, abençoa o injusto. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Isso é um momento de libertação. E a simpatia. Simpatia é uma sintonia, né? Uma sintonia de sentimentos. Pathos é sentimentos. Vibrará sempre em teu favor toda vez que que concedas de ti mesmo em benefício de outro. Né? Ou seja, um exercício de renúncia. Efetuemos os investimentos valiosos de paz e felicidade. Olha só, paz. Paz é o exercício de buscar a paciência. Né? Buscar a paciência. Né? Muitas pessoas, através do processo reencarnatório, elas reencarnam em condições de deficiência, alguns tipos de deficiência que as constrangem a não ter reação,
a não ter oportunidades. Então elas vão trabalhando a paciência. Então vão aprendendo a ver o significado da paz. Muito interessante, pessoas muito tranquilas, muito às vezes até com poucas condições, como que às vezes elas são dotadas de paz interior, né? Acredito aqui, nós da Escola de Jesus Cristo, que como nós temos assim a oportunidade de termos convivido com pessoas muito pobres na Escola de Jesus Cristo, que transmitiam paz interior. Outras não, outras transmitiam revolta, mas havia aquelas que vibravam paz. E muitas vezes a gente pensava, nossa, como fulana, ela tem essa paz que sai dela e nos alcança, né? É a paciência que ela aprendeu através do sofrimento, da humilhação da vida. E essas bênçãos, elas serão capitalizadas por nós, ou seja, são acumuladas por nós, através de pequeninos gestos de tolerância e bondade, e o programa de trabalho a que a vida nos indique ganhará absoluta eficiência de execução. Então, o que nós precisamos fazer não é grandes gestos, não, são pequenos gestos, né? Eu até vou fazer um convite. As pessoas que estiverem seguras, vacinadas, ou que se protegem muito bem e quiserem desempenhar um trabalho de amor ao próximo, todo domingo de manhã na Escola de Jesus Cristo existe um grupo de pessoas abnegadas que está lá trabalhando em prol daqueles que necessitam. O nosso trabalho assistencial não parou, não. E nós estamos pensando em fazer outras oportunidades. Isso são coisas que nós temos que discutir, né? Temos que buscar oportunidades. Eu estou já passando do tempo, só vou ler o último parágrafo. Seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas, na grande esfera social em que se te decorre a existência. Sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, ou seja, deu vontade de falar, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta a humildade, tenta a chave. E o caminho da chave é a gente buscar essa paciência. Para e respira. Poucas vezes vai falhar. Poucas vezes vai falhar. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer essa reflexão de hoje. E quem quiser ter a paciência de me escutar domingo, se eu estiver ainda aqui encarnado entre nós, né? A gente sempre tem, se Deus quiser, eu estarei falando a partir do tempo da Escola de Jesus Cristo, que eu tenho gostado muito de falar de lá. Isso me traz assim uma paz interior muito grande, Quem quiser, eu estarei lá e nós vamos falar sobre a bem-aventurança da mansidão. É muito interessante. É aspecto até que nós já discutimos aqui hoje, mas nós vamos voltar a discutir com mais substratos, né? É isso, gente. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, a Ti elevamos os nossos pobres corações, agradecidos por estarmos reunidos na Tua casa, para receber o Teu pão, Senhor, Teu pão de vida eterna. Ajuda-nos a entender as oportunidades de humilhação como possibilidades de nós treinarmos a humildade em nossos espíritos. Te agradecemos todas essas oportunidades,
Louvamos o teu nome, agora e sempre. Assim seja.